Olá pessoal, passando por aqui agora para mostrar o módulo de chamados, módulo esse que ele vem sofrendo alterações, atualizações, ajustes, e a versão que eu apresento agora é a última versão que a gente lançou. Então a gente continua, trazendo os chamados para um Kanban próprio, então um Kanban que ele sai do mesmo Kanban que é acessado pela gestão de manutenções, visto que os chamados eles acontecem por um terceiro, diferente das preventivas, diferente das corretivas, diferente dos checklists, dos contratos, os chamados nascem muitas vezes de um morador ou de um terceiro que não tem um usuário dentro da Easy. Então ele tem uma tela própria, um Kanban próprio, diferente dos outros Kanbans, ele permite que a gente personalize as colunas, né? A gente já traz quatro colunas normais, né, que é de chamados abertos, em execução, concluídos e indeferidos, e a gente permite que colunas sejam adicionadas. Então, por exemplo, aqui na minha conta teste, eu adicionei a coluna de aguardando visita, por exemplo. E antes de a gente ver como que um chamado ele é aberto, vamos entender o que a gente analisa por aqui, né? Então, uma vez chamado aberto, ele cai aqui na primeira coluna. Essa coluna é irreversível, vocês não conseguem apagar, mexer nem ela, nem de execução, perdão, nem a de concluídos e de deferidos também. E cada chamado, ele tem uma ordem de serviço, um card, com uma numeração, né? E sempre colocado há quanto tempo que é aberto esse chamado. E ao clicar nele, a gente tem acesso aos detalhes da abertura, eventuais imagens e também podemos ter a possibilidade aqui de reprovar ou executar esse chamado. Ao executar esse chamado, ele cai para a coluna ao lado, lembrando que a gente pode estar jogando ele para a coluna de aguardando visita, outras colunas que a gente criar nesse entremeio de execução aqui, ou a gente pode pegar também o chamado e a gente pode também reprovar esse chamado. E ao reprovar esse chamado, a gente explica o porquê a gente está reprovando, e a gente também pode escrever isso via texto. Por que isso é interessante? Porque na abertura de chamado, se a gente pedir um e-mail, ele recebe não só o motivo do indeferimento, mas se ele for aprovado para execução, todo esse histórico também. Outra coisa bacana que a gente pode ver daqui, voltando para a nossa tela, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. A gente pode colocar custos aqui desse chamado, a gente pode pedir uma pesquisa de satisfação para o usuário que abriu o chamado, para o cliente, a gente pode pedir uma assinatura dele, a gente pode criar checklists de tarefas internas para serem feitas para resolver esse chamado, então até um checklist dentro do próprio chamado. A gente pode adicionar um prestador de serviço, então às vezes um terceirizado que veio prestar esse serviço para nós. A gente pode vir aqui e colocar esse terceirizado. Como também a gente pode criar uma manutenção avulsa a partir disso. Às vezes é uma manutenção que é um chamado, mas que se transforma em manutenção avulsa por N motivos. E aí, claro, o espaço aqui de comentários para colocar textos, colocar fotos e ter esse histórico aqui do que acontece com o chamado também. Outra coisa bacana é que o chamado também pode ser compartilhado e também ele pode ou não aparecer no QR Code. Você decide, ao clicar aqui, pode ver que o QR Code está coloridinho, quer dizer que eu permiti que ele apareceu, mas também eu posso remover do QR Code e os moradores não ver esse apontamento lá, esse histórico lá. Outra coisa bacana dessa tela, perdão, é o editar formulário. Então, no editar formulário é onde a gente decide quais critérios que a gente vai seguir, tanto para a abertura de chamados do morador, então, o que ele vai selecionar, o que ele vai responder, o que é obrigatório, o que não é, para a gente estar recebendo essas informações. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no meu caso, nome do morador eu botei como obrigatório, mas se eu quiser tirar a obrigação e ocultar, não vai aparecer no formulário de abertura. E o mesmo eu posso fazer para todos os outros. Por exemplo, eu tirei o CPF, tirei o apartamento. E se eu quiser, eu posso criar novos campos personalizados também. O mesmo, eu posso começar também a escolher quais tipos de ocorrência eu quero registrar para ter indicadores aqui dentro do sistema. Então, aqui você pode apagar o que já existe, pode criar coisa nova. O mesmo para os locais de ocorrência, de praxe vem aqui no sistema, no meu apartamento, uma área comum, então a gente pode também apagar esses e adicionar. Por exemplo, eu quero ver por ambiente específico, eu quero colocar aqui salão de festas, quero colocar aqui piscina, quero colocar aqui hall, quero colocar aqui quarto, sala, banheiro, enfim.
podem personalizar à vontade isso. E aí, por último, que nós temos também a mensagem prévia de abrir chamados. O que é isso? Ele é uma mensagem que antes do morador clicar em abrir chamados, essa mensagem vai aparecer para ele. Por exemplo, dando um aviso de, olha, ao abrir o chamado, você está ciente da garantia, você está ciente que se o chamado for indevido pode acarretar o custo, enfim, vocês podem, dentro da operação de vocês, do processo de vocês, criar um melhor texto aqui e, obviamente, adicionar um documento junto a isso. Né? Nesse empreendimento em garantia, vocês podem colocar a lista de tabela de garantias aqui, ou a lista de atribuições do síndico, enfim, é algo personalizável aqui também por condomínio, cada um vai ter a sua. E para encerrar, nós temos aqui também os indicadores. Né? Então, os indicadores eles vêm de todos esses dados preenchidos e ajustados, onde a gente acompanha os status, que basicamente eles trazem aqui as colunas do Kanban, como a gente está em cada um deles, né? Nós temos os tipos de assistência também, então, pelos tipos de assistência, ver qual a maior parte dos problemas acontece, aqui no meu caso de elétrica, por exemplo. E aqui os motivos de indeferimento, né? Por que a gente nega muitas vezes os chamados? O que é? No meu caso aqui, fora de responsabilidade, tem alguns fora de garantia, alguns por falta de informação. Aqui a gente começa a ver o tempo médio, chamado fica em aberto, ou seja, do período que ele é aberto até ele ser resolvido. Os locais de ocorrência com mais atuação, chamados em aberto por mês. E aqui nós temos também os chamados abertos por edificação. Então, se você tem mais de um edifício, mais de um condomínio, você começa a analisar o desempenho entre eles, mês a mês. Né? E para encerrar, como que esse chamado ele é aberto, no final das contas, né? Lá pelo Kanban, perdão, lá pelo nosso QR Code, e lembrando que o QR Code é um link, nós disponibilizamos a abertura de abrir chamado junto com os documentos, os planos de manutenção, mas que basicamente abre-se um formulário que vocês personalizam naquela tela que eu mostrei antes, e ele preenche com o que é obrigatório, com o que não é, e esse chamado ele vai cair aqui na nossa primeira coluna. Esse módulo é um módulo que ele conversa tanto com síndicos como com consultores, então ele vem sofrendo, né, no bom sentido da palavra, atualizações e para se adequar a essas duas realidades. Então ele é muito bom para estar atendendo essas demandas, solicitações de terceiros. Acompanhe mais.